Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje disser que é apóstolo de Deus, da Bíblia, de Cristo ou da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Lembrando aqui que no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé. E essa fé aqui não vem de nós, é dom de Deus. Hoje eu queria estar falando sobre um assunto que acontece muito quando a gente prega o Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho da Graça, por meio da fé somente pelo crer que Cristo já morreu, já pagou todos os nossos pecados, ao qual não existe possibilidade de um salvo perder a sua salvação. O que nós ouvimos muito é: se é assim, não preciso fazer mais nada. Não, e falam que a gente está pegando a libertinagem. Não, assim eu posso fazer tudo que eu quiser e tá tudo certo. Não. Não é assim que funciona, não. Tem que ser firme, fiel até o fim. E é complicado. Alguns realmente falam isso por ignorância de não conhecer a palavra de Deus. E alguns falam isso para perverter a fé de alguns. Não entendendo que uma pessoa que é nascida de novo, ela tem o Espírito Santo de Deus que conduz ela, que traz a mente dela, que traz ao coração dela se ela está cometendo um pecado, se ela está fazendo algo de errado, sim ou não. Porque o Espírito Santo habita no cristão. Ele é dado ao cristão. E nós temos que estar sempre alerta ao que o Espírito Santo nos traz. Seja o que for. Seja a gente fazer uma coisa errada, ele avisa, porque nós sentimos que a gente está fazendo errado. E não somente se atentar para os nossos desejos. Nós temos que ficar muito atento. Realmente, um cristão verdadeiro que sabe que tem a salvação, ele não vai querer andar em pecado, porque Cristo já morreu por ele. Ele não tem, não faz já do tipo dele. Agora ele é filho de Deus. Ele vai parar e pensa: eu, filho de Deus, vou estar andando em pecado? E é isso que muitos pensam ao contrário, né? Falam o quê? Então pode fazer de tudo e tá tudo certo, né? Mas não é bem isso. A gente tem que entender que a nossa liberdade é em Cristo. Não tem como estar livre sem ser em Cristo. Cristo nos chama para a liberdade nele, em Cristo. Ou seja, nós andamos em Cristo. Nós caminhamos no caminho, o caminho é Cristo. Nós entramos pela porta, a porta é Cristo. Nós chegamos ao pasto verdejante, o pasto verdejante é Cristo. Ou seja, tudo converge no Senhor. E quando entendemos que um navio não pode navegar em terra, assim como um avião não pode voar em terra nem na água, nós também entendemos que um cristão ele não pode andar fora de Cristo, assim como o trem não anda fora da linha férrea. Entende? O cristão ele tem que andar em Cristo, porque senão ele não é cristão. A vida eterna é Cristo. Você tem a vida eterna? Eu tenho. Então a vida eterna é Cristo. Como você quer andar na vida eterna fora de Cristo? Não tem como, é impossível. Então eu queria estar trazendo algumas passagens aqui. E eu queria começar por Romanos 3, onde o apóstolo Paulo vem explicando. Eu gosto muito de Romanos 3, que é o Evangelho explicado. E todavia a gente vê bem claro onde Paulo fala sobre façamos o mal para que venha o bem e tal. Ele vem trazendo essa parte todinha. Mas o versículo 11 ele é muito interessante. Atenção. E por que não dizemos? Então, e por que não dizemos? Façamos o mal para que venha o bem. E por que não dizemos? E observem como alguns caluniosamente afirmam que dizemos a condenação dos quais é justa.
Então a gente pode ver que isso não é novo. Isso já é uma prática antiga de as pessoas falar: ah, só quem é em Cristo, então tá salvo. É muito antiga. As pessoas falam: ah, não, então se só crer em Cristo, então posso pecar à vontade, posso fazer o mal para que o bem venha. É isso. E o apóstolo Paulo ele coloca bem isso bem colocado. E por que não dizemos: façamos o mal para que venha o bem? Como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, e a condenação dos quais é justa. Então, alguém que pensa assim, a condenação dos tais é justa. O que falar que a pessoa está pregando libertinagem é terrível. É realmente por fé. Em Romanos 6, a gente vê o apóstolo continuando trazendo essa mesma encalço. Só que nós temos que entender que ele bota bem claro: nós estamos mortos. Um cristão nessa terra, ele é morto. Ele está aqui de testemunha para mostrar que ele não tem nada a ver com esse mundo. Ele não tem participação nesse mundo. Que diremos, pois? Romanos 6, tá? Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que abunde a graça? Permanecemos no pecado para que abunde a graça? Ele está trazendo, está colocando o que estava lá naquele capítulo 3, no versículo 8. Que ele vem trazendo todo esse aparato que já existiam, que falavam que não rejeitavam o ministério do apóstolo Paulo, e a maioria deles a gente pode ver nitidamente que era dos judaizantes. De modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignoreis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós temos que entender que o batismo não salva ninguém, mas é uma ordenança, assim como a ceia do Senhor. E quando nós estamos nos batizando, estamos sendo batizados, nós temos que entender que, assim como na ceia, o pão não vira carne, nem o vinho vira sangue, do mesmo jeito, o batismo é um ritual que devemos cumprir, que devemos ser feito uma só vez, e a qual nós nós vestimos de Cristo. Nós falamos: agora nós somos cristãos. Mas nós sabemos que o que nos salva é uma boa indagação, de uma boa consciência para com o Senhor, como está escrito lá em Pedro. Eu acho, se não me engano, é 1 Pedro, que fala que somos salvos pelo batismo. Uma verdadeira figura vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas de uma boa indagação, de uma boa consciência para com o Senhor. Qual consciência é essa? Que Cristo morreu em nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia. Entende? É essa indagação. Saber que o sangue do Senhor Jesus cobriu todos os nossos pecados. Quando nós temos essa consciência plena, aí sim. E porque muitos são batizados sem ter essa consciência. Não é que a pessoa se converter realmente, venha a crer, tenha que se batizar de novo. Não, o batismo é só uma vez. A pessoa esteja lá na incredulidade ou não. Se a pessoa se batizou crendo, é melhor. Mas se ela não creu e se batizou e depois creu, não vai precisar se batizar de novo.
Mas, em todo caso, nós vemos as pessoas falarem, não, mas se eu crer, eu já tenho a salvação, então não preciso fazer tal e tal coisa, não preciso mais... E não entende que realmente tem muita coisa que o cristão carrega de bagagem religiosa que está carregando peso à toa. É aquela bagagem falsa que o cristão carrega da religião. Mas todas as vezes a gente tem que ver que a palavra de Deus é o nosso norte, a nossa bússola, é o que nos guia. Então, temos que entender que a palavra de Deus nos diz que como cristãos nós temos que fazer. E eu escolhi aqui mais um versículo para a gente terminar, não ficar muito grande esse vídeo. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós temos que entender isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Um cristão verdadeiro tem o Espírito Santo de Deus. E se Cristo morreu, nós também morremos. Ele morreu por todos, mas não vai salvar todos. Entende? Porque nem todos vão crer, nem todos creem. Mas todo aquele que crê tem a vida eterna, como está escrito. Então nós entendemos que nós que estamos vivos, vivemos agora para fazer a nossa vontade, nossa carne, para viver na libertinagem? De jeito nenhum. Nós vivemos agora para Cristo. Então essa é a pregação do Evangelho. Não é libertinagem. Não é uma pregação de, agora eu posso fazer de tudo, eu já tô salvo. Não é isso. Não é. Uma pessoa que pensa assim, realmente, nunca nasceu de novo. Não tem uma mente no Senhor, não tem a mente incutida pela palavra. Não nasceu de novo, não recebeu nova vida. A gente vê aqui, na continuação, no versículo 16. Pois por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Então, agora ninguém conhecemos segundo a carne. Alguém que nasceu de novo, não conhecemos. E nós nascemos de novo. Nós temos nova vida. Um cristão tem nova vida. Por mais que ele esteja habitando essa carne pecaminosa ainda. Porque um cristão fala que depois de se converter, que ele não peca mais, ele está enganado e ele está enganando os outros quando fala isso, e está se enganando também. Porque enquanto continuamos com a raiz do pecado, com essa natureza, estamos carregando um defunto, que é pecador. Mas esperamos nesse mesmo capítulo, que estamos lendo aqui de 2 Coríntios 5, nós conseguimos ver bem nítido que fala que nós aguardamos a absorção desse corpo corruptível por um corpo incorruptível. Então temos que entender isso, que nós devemos prestar conta de todas as coisas que fizemos por meio desse corpo ao tribunal de Cristo. Não o tribunal de lavratura de sentença, que é aquele tribunal trono branco de Apocalipse. Mas sim, devemos prestar conta de tudo o que fizemos por meio do nosso corpo. E vamos receber o que fizermos de mal por meio do nosso corpo. Mas quando? Quando formos para o céu, morar lá com Cristo? Tal? Não, recebemos aqui. Então, nós temos que nos atentar para as coisas que nós fazemos aqui por intermédio do nosso corpo. E por isso a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 11 fala, por isso há muitos enfermos, muitos fracos, enfermos e outros que já dormem.
E temos que entender que dormem por quê? Dormir é morrer. É um cristão, é uma expressão usada somente para cristão. Um cristão que não está dando um bom testemunho, não serve. Então vai para casa mais cedo, vai ficar com o pai. Vai, tipo assim, entra para casa, tá de castigo, não vai brincar mais hoje. Entende? Já viu quando uma criança faz uma bagunça, arte na rua, brincando com o vizinho, os filhos do vizinho, aí o pai fala, chega por hoje, entra, tá de castigo, não vai mais brincar. É assim. É simplesmente isso. Um cristão que comete pecado para a morte, nada mais é do que isso. Uma correção. Quando um cristão perde sua vida aqui nessa terra por andar errado, é correção. É o Pai corrigindo. Que a palavra de Deus nos diz claramente que Deus açoita, corrige a todo o que ama, a todo o que recebe por filho. E se está sem correção, da qual todos, entenda, todos, nos temos feito participante, então não és filho, mas sim bastardo. Então, se um cristão está andando em pecado, está andando errado, ele vai sofrer correção. E se ele não receber correção, é porque ele é joio, é bastardo. Temos que entender isso. Não devemos mais andar fazendo a vontade da nossa carne, mas a vontade daquele que por nós morreu, por Jesus Cristo. Sabendo, tendo certeza absoluta que mesmo se tropeçarmos, se errarmos, se cometermos pecados, vamos perder a salvação? De maneira nenhuma. Seu Jesus fala, todo que o Pai me dá, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma. Ah, mas se eu resolver por minha conta pecar, eu resolver por minha conta não servir mais o Senhor. Olha só, primeiramente, se você realmente quiser pecar deliberadamente, de coração, é porque você nunca creu. Mas se você, por rebeldia, quiser fazer isso, porque no fundo você não vai querer. O seu homem interior que se renova de dia em dia, como a palavra de Deus fala, nos diz, ele não vai querer. E você fala, não, mas eu quero pecar, assim, poxa, tá, eu gosto de fazer tal coisa, e você seguir por esse caminho, você vai sofrer a correção. Por quê? Porque a palavra fala assim, porque Deus corrige a todo o que recebe por filho. Então, se você é filho, você vai ser corrigido. É simples assim. Não adianta, não tem para onde correr. Deus nos açoita, nos corrige por amor. É por amor. Um pai corrige o seu filho por quê? É por amor. E um filho não deixa de ser filho. Ah, eu era filho de Deus, agora não sou mais? Isso não existe. 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa tradução minha está errada. O certo é nova criação é. Tá ok? Aqui está nova criatura. Mas é nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ou seja, agora nós estamos em outra... o homem Adão, aquele Adão velho, morreu, acabou. Nós não somos mais pecadores a nível de sentença de juízo. Nós somos agora filhos de Deus legítimos pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os nossos pecados. Mas não devemos usar disso como pretexto para dizer, agora façamos o mal para que venha o bem. Não, de jeito nenhum. Como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 6, nós que já estamos em Cristo, estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Vivamos então para Ele, por aquele que morreu por nós. E aqui, nos versículos 18, 19, 20 e 21, a gente vê que Deus
estava em Cristo, nos reconciliando consigo mesmo. Entende? Deus estava em Cristo, se reconciliando consigo mesmo. Ou seja, os pecados que nós cometemos, que é o pecado que Adão cometeu, que é a raiz, e os nossos pecados que nós cometemos, Deus levou todos aqueles pecados sobre si, porque Deus estava em Cristo, como diz a palavra de Deus. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então temos que entender que Cristo nunca conheceu o pecado, mas ele se fez pecado. Deus fez ele pecado por nós, ou seja, ele morreu em nossos pecados. Ele morreu pelo pecado de todos. De todos. Todo homem tem um lugar. Cristo morreu pelo pecado de todos. Mas nem todos vão querer se salvar, porque não creem, não querem receber o amor da verdade para se salvar, como está escrito em 2 Tessalonicenses. Então, esses vão ser os que vão perseguir o povo de Deus aqui na terra, que são os judeus, após o arrebatamento da igreja. Quem se diz cristão hoje, que ficar após o arrebatamento, são os que vão perseguir os judeus, porque a palavra de Deus não mente, não volta atrás. E esses que vão crer no anticristo, porque o Senhor enviará a operação do erro para que criam na mentira, como está escrito. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Ah, Deus não deu o amor da verdade para eles poderem se salvar? Não. Eles não quiseram aceitar. Deus está com esse momento de graça, que esse momento de graça é uma porta aberta para todo aquele que crê. É somente crer. Alguém crê que Deus entregou seu Filho por nós, ele está dentro da graça. Temos que aproveitar essa porta, esse tempo, esse stop, essa pausa que temos no tempo, porquanto a qualquer momento o Senhor vai suspender essa pausa e ele vai voltar ao seu tratamento com seu povo, que é Israel. Temos que entender que Deus tem dois povos, um celestial, o qual é a igreja, que ele pretende levar, e a palavra de Deus é bem clara, que agora, por um tempo, o Senhor tirará um povo dentre os gentios para o seu nome. E a gente pode ver na palavra, temos que ler, temos que nos ater ao que está escrito e não ao que os homens dizem para a gente. Fiquem com Deus, entendam que a pregação do Evangelho não é libertinagem, mas sim liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.